AgroTV, o canal do agronegócio. Oferecimento Companhia Agro. Apoio Cadore AgroScience e Sindicato Rural de Anápolis. Olá, o assunto dessa semana, doenças de solo e praga. Para conversar com a gente, Marcos Freitas, engenheiro agrônomo e fitopatologista, e o nosso consultor em agricultura, José Lúcio. Olá, seja bem-vindo ao AgroTV, o canal do agronegócio. O assunto de hoje, pragas e doença de solo. Está conosco o Marcos Freitas, que é engenheiro agrônomo, fitopatologista, vai conversar com a gente sobre diversos assuntos, inclusive, para você que está em casa, o estresse do solo. E Lúcio, o nosso consultor em agronegócio, consultor em agricultura. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no AgroTV. Obrigado, é uma satisfação grande estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Muito bem. Marcos, as frentes de plantio praticamente já estão iniciando, né? O agricultor vai encontrar que tipo de praga e doença nesse cenário? As principais doenças que assolam a agricultura são nematóides e alguns fungos de solo, que são os principais problemas que interferem na produção e produtividade das lavouras. Lúcio, novidades aí em pragas? O que está acontecendo? O que vai tomar o nosso produtor aí de susto? Além do susto do aumento do dólar, o produtor tem três novos invasores aí que está chegando para atrapalhar, assim como o Marcos já falou, a sua produtividade. Então nós temos 3 novas pragas que está entrando aqui na nossa agricultura em várias regiões. São pragas que ainda não existem. Pragas que não tinha na safra passada. Fora aquela lista grandona que nós, os produtores, sabemos, né, e conhecemos. Nem todo mundo conhece todas as pragas, você que está aí nos assistindo, né, nós não temos nem condições técnicas para saber o nome de todas, mas tem a novidade hoje no cenário, 3 novas pragas que o AgroTV traz diretamente para você. Lúcio, quais as 3? Conta pra gente. Então, Hans, além das helicoverpas, né, a zea e a armígera, né, hoje eu falei 3, mas nós temos uma praga que é bem conhecida do produtor, o sojicultor, que é a falsa medideira, né? A falsa medideira é uma praga antiga, mas hoje em algumas regiões do norte de Goiás, do Tocantins, ela se tornou hoje a praga do momento, é a praga que está realmente de ponta hoje em grandes culturas hoje. Então, essa praga antiga, ela se tornou a principal praga da soja hoje nessas regiões, passando a helicoverpa. E se falando em novas pragas, nós já tem relatos já de entrada no Brasil, a mosca das hastes da soja, né? Que é uma praga que ela ataca o caule e as hastes da soja. Tá? Essa praga é de origem australiana. O relato na Austrália é que ela já causa prejuízo acima de 30%. Tá? Ela já está em toda a Ásia também e está nos nossos vizinhos, Paraguai e Argentina, já está bem próximo de nós. Uma das pragas é a mosca das hastes da soja, que tem o nome Melagonomyza espécies, né? Essa praga é de origem australiana. Já se tem relato que 30% na Austrália ela já causa prejuízo em grãos, tá? Essa praga está em toda a Ásia também e já está nos nossos vizinhos, Paraguai e Argentina, já está causando problema nesses 2 países. A outra praga, ela foi encontrada no Ceará este ano. Ela é uma nova variedade de helicoverpa, chama helicoverpa puctigera. Ela é tão agressiva quanto a helicoverpa armígera e a helicoverpa zea, e ela tem relato que pode causar percas hoje acima de 16 sacas em soja, 50 sacas em milho e em torno de 70 sacas em algodão. Isso por hectare? Por hectare, tá? Certo. Marcos, você que é fitopatologista, qual é o vetor que faz a introdução dessas novas doenças? O Lúcio acaba de nos informar que apareceu no Paraguai e também no Ceará. Quais são os vetores? Porque algumas originam, por exemplo, na Austrália,
outros na China, como ferrugem asiática. Qual é o vetor de introdução na sua avaliação enquanto fitopatologista? Na realidade, não são vetores, né? Essas pragas, elas ou vêm em material importado, ou trazidas inadvertidamente ou criminosamente, mas elas não têm vetores, elas são transportadas em material vegetal oriundo do país de origem dessas pragas. No caso de soja, vem em material vegetativo vivo, material morto, ou em pupas, ou ovos. Então, vem de alguma forma, essas pragas elas são introduzidas. Lúcio, para quem nos assiste, tem condições de combate a esse tipo de praga eficiente? Então, a legislação, em termos fitossanitários do Brasil, ela é meio moroso, é meio lento, meio burocrático. Precisa-se agilidade para poder desenvolver produtos ou registrar produtos já existentes para essa praga. Tá? Por exemplo, na Argentina e no Paraguai, nós temos conhecimento que para a mosca das hastes já tá saindo um produto para isso aí. Então, eles estão muito mais hábeis do que a gente nesse sentido. Mas esse produto é nacional deles ou veio introduzido de pesquisa em outros países? Não tenho conhecimento, não se tem conhecimento de onde que veio esse produto, ou se já é um produto que já está pronto para a soja, que só está sendo registrado para essa praga. Certo. Tá? Agora, quanto ao controle diversificado dentro do manejo integrado de praga, que nós podemos considerar hoje, é que você trabalhando com misturas hoje, de um produto de choque químico com um produto biológico, e alternando com produto de choque e produto fisiológico, nós podemos fazer um manejo com essas pragas. Tá, para quem está em casa, rapidamente, vamos falar o que é um produto de choque e um produto biológico. Tá. Produto de choque é aquele produto que você aplica visando atingir especificamente a lagarta. Tá? Então ela vai morrer se você atingir, ela entrar em contato com esse produto. Ela é de impacto. De impacto. O produto biológico é um produto que a lagarta vai ingerir, ele vai ser trabalhado dentro do estômago da lagarta, ele vai causar uma extrusão no estômago, vai multiplicar e vai ter um residual durante 10 dias no máximo aí dentro da sua lavoura. O produto fisiológico, ele trabalha a fisiologia da lagarta, tá? Então ele trabalha assim, inibindo, por exemplo, a síntese de quitina, vamos falar assim, ele inibe a formação da pele da lagarta. Ele não deixa que a lagarta mude de fase. Ok? Então ela não vai crescer, não vai criar, não vai procriar. Ela vai ficar velha com a mesma pele, ela não vai mudar de fase. Muito bem. Vai morrer com inanição. Bom, nós estamos falando sobre pragas, mas o nosso especialista aqui hoje, que é o Marcos Freitas, fitopatologista e atua em doenças de solo. Marcos, falando sobre pragas, nós temos como resolver, né? Ou é de impacto, ou é fisiológico ou biológico, tem como resolver. E as doenças de solo? Como se deve trabalhar? O que o produtor que nos assiste pode ter em mente do que vai acontecer daqui 2, 3 anos? Quais são as novidades que você tem para a doença de solo? Bom, esse é um assunto extremamente complexo, porque essas doenças, esses fitopatógenos ou micro-organismos que causam doenças nas plantas e que habitam o solo, eles às vezes eles já são habitantes do solo, naturalmente, e por algum motivo, esse solo entrou, a microbiota do solo, ela entrou em desequilíbrio e esses micro-organismos que causam doenças, a população desses micro-organismos que causam doenças aumentou em número. A população foi aumentando. A população foi aumentando. Certo. Então, esse aumento da população se dá pelo menos em 4, 5 anos. Então, população de nematóides e de fungos de solo, então ela aumenta em torno de 4, 5 anos de cultivo. E para controlar, para controlar esses micro-organismos, não basta a gente tomar não existe uma bala de prata ou uma solução única. Então, é um conjunto de medidas que o produtor precisa adotar, medidas integradas, que vão, com o tempo, reduzindo essa população, ela não desaparece, e
colocando essa população novamente em equilíbrio. Então, por exemplo, aumento da matéria orgânica do solo, com determinadas práticas, o cultivo a rotação de culturas, não a sequência de cultivo leva ao aumento dessas pragas de solo, desses micro-organismos que causam doença nas plantas, e utilização de adubação equilibrada, utilização de defensivos de maneira adequada. Então, existe um conjunto de medidas que se faz, principalmente utilização de sementes de alta qualidade, sementes com vigor. Então, são passos e atitudes que o produtor, pequenas atitudes que ele faz, que vão agregando e reduzindo essa população desses micro-organismos. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse conjunto de medidas para que possa reduzir os impactos das doenças do solo. AgroTV, o canal do agronegócio. Jornal Estado de Goiás, o mais completo, informação com credibilidade, política, cidades, economia, esportes, jornalistas de Anápolis que conhecem bem a nossa cidade e a nossa população. Indiscutivelmente, Jornal Estado de Goiás é o mais completo, porque tem opinião e análise da notícia. Jornal Estado de Goiás, moderno, antenado com a sociedade. Jornal Estado de Goiás. E quanto custa para receber informação de qualidade em casa? R$ 70 por ano. Assine já. 3702-7585. Ligue agora. 3702-7585. Jornal Estado de Goiás. O mais completo jornalismo feito por quem conhece Anápolis. Para você que está em casa, nós estamos falando de assuntos extremamente importantes para quem produz. Na agricultura, as chamadas doenças ocultas. E falávamos no bloco anterior a respeito da sucessão, de plantio na mesma área. Marcos, essa sucessão ela vai influenciar diretamente nos níveis de produção? Sim. Com o tempo, Anderson, com o tempo de cultivo, essa sucessão ou ela estabiliza os níveis de produtividade ou, em boa parte dos casos, ela reduz os níveis de produtividade. Então, por exemplo, vamos pensar numa sequência de soja, milho. Todo ano, soja, milho pensando em sequeiro, porque no sistema irrigado o produtor consegue até 3, às vezes 4 safras durante o ano. Verdade. Pensando no sistema sequeiro, uma sequência de soja, milho. Então, soja, ela é hospedeira de algumas espécies de nematóide. O milho também, ele pode ser multiplicador de algumas espécies nematóides que também atacam soja. Então, se ele cultiva durante 150 a 200 dias, na sequência, essas duas culturas, ele vai preservar esses micro-organismos no solo e, em alguns casos, ele vai aumentando, ao longo dos cultivos, essa população desses nematóides. Sucessivamente fica depois difícil de controlar. Exatamente, fica difícil de controle. E o controle, como eu já disse, é muito lento, se ele não adota nenhuma medida de controle. Então, se ocorre esse aumento nessa população desses nematóides, e também isso acontece para algumas espécies de fungos, como Fusarium, Rhizoctônia, os níveis de produtividade vão reduzindo. E essa sequência, ela altera essa microbiota e que vai influenciar na produtividade. Ou seja, de maneira começa produzindo 50 sacas, cai para 40 e alguma coisa, até chegar a níveis que vai ficar inviável a produção, Marcos? Na realidade, às vezes começa com 60, 65 sacas e
às vezes inviabiliza a produção. Às vezes a produtividade a produtividade que ele obtém é menor do que o custo de produção. Marcos, essa análise que você fez sobre nematóide em sucessão de culturas, ela se aplica também aos fungos de solo? Sim, se aplica. A gente tem observado o aumento de incidência de alguns desses fungos, principalmente Fusarium, Rhizoctonia e Macrofomina. Uma mudança de uma cultura para outra pode elevar os níveis de unidade formadora de colônia no solo? Sim, pode. Por exemplo, se você faz uma sequência de feijão, você pode aumentar os níveis de macrofomina no solo, pode aumentar os níveis de Fusarium no solo e também pode aumentar os níveis de nematóides no solo. De forma prática, Marcos, essas doenças ocultas, ela tira quanto em produtividade? Vamos falar em soja, por exemplo, uma Rhizoctonia. Quanto que ela pode tirar em produtividade de uma soja? Bom, a Rhizoctonia, ela pode, se em altas populações no solo, ela vai interferir no estabelecimento do estande. Mas a soja é um pouco melhor, ela é um pouco mais resistente. Agora, pensando em feijão e algodão, ela interfere no estande inicial. Tá. Então, qual o nível que você considera, o nível alto que você considera desse fungo quando se aplica uma análise de solo? Só para o telespectador saber disso aí. Na realidade, é uma pergunta que todo mundo que faz análise, eles têm a curiosidade de saber. Mas esses níveis, eles são difíceis de ser. Muito. O que tem? É baixo, médio ou alto, né? Esses níveis. Mas eles são influenciados pela população de micro-organismos do solo, pelo tempo, o período de cultivo. Por exemplo, vamos pensar você perguntou em Rhizoctonia. No verão, para a cultura da soja, ele praticamente não é problema, porque ele se desenvolve melhor em temperaturas mais amenas. Mas ele se torna um grande problema em níveis, por exemplo, 3,5% de matéria orgânica colonizada com Rhizoctonia. Para a cultura do feijão, é um problema sério. E se, por exemplo, houver um erro de semeadura, na profundidade de semeadura, se por acaso o produtor plantar em torno de o feijão com 4 centímetros de profundidade, com um nível de Rhizoctonia de 3% de matéria orgânica colonizada no solo, o melhor controle químico de semente não é efetivo contra essas populações. Se ocorrer uma temperatura em torno de 18, temperatura noturna, em torno de 18, 20 graus Celsius. Hoje falamos sobre as pragas e doenças do solo, num cenário em que é uma quebra de paradigma, né, Marcos e Lúcio? Precisa fazer análise de solo, é um serviço de inteligência. Marcos, como se deve fazer nesse momento agora, o produtor que nos assiste, terminando o programa, o que ele deve fazer então para poder ter pelo menos um cenário, né, e os indicativos do tipo de combate que ele vai ter que fazer na lavoura dele? Bom, numa análise de solo preliminar, ele vai conseguir identificar aqueles micro-organismos que possuem estrutura de sobrevivência, por exemplo, fungos de solo, Macrofomina, Fusarium, Rhizoctonia. A análise pode ser feita, a amostragem pode ser realizada juntamente com a análise para a fertilidade. Mas para nematóides, essa análise deverá ser realizada durante a cultura já estabelecida, porque eles são micro-organismos parasitas obrigatórios. E nós só vamos percebê-lo quando a gente fizer uma coleta de solo juntamente com as raízes das plantas em desenvolvimento. Bom, então, Lúcio, a recomendação técnica para o produtor: vai plantar, faz análise e depois, no meio da cultura, faz outra análise? Rapidinho para o produtor entender. Exatamente, Hans. Aí só assim ele vai ter o mapeamento para a cultura subsequente. Tá? Muito bem. Esse foi o assunto do nosso programa de hoje, que são pragas e doenças ocultas de solo.
Fique de olho na agenda do Agro TV, o canal do agronegócio. Curso Confinamento de Gado de Corte com ênfase em alimentação sem volumoso. Dia 19 a 22 de outubro. Dia 19, Casqueamento de Equídeos. São cursos totalmente gratuitos oferecidos pelo Senar. Para maiores informações, ligue 3311 5055. Ainda em outubro, leilão de cavalos Aras Lohan de Deus. No dia 25 de outubro, também uma iniciativa da paróquia Nossa Senhora Aparecida. O Agro TV de hoje veio até a sede do Sindicato Rural de Anápolis para mostrar aos nossos telespectadores um programa de inclusão social, o programa Ecoterapia Carolina Ribeiro. Hoje, em comemoração ao Dia da Criança, estão aqui praticantes de ecoterapia em conjunto comemorando o Dia das Crianças. Agro TV também é sustentável. Na rua de baixo eu não posso passar. Tem uma velha cara que ela quer me pegar. O palhaço que É é, ladrão de mulher. o palhaço que É é, ladrão de mulher. o palhaço que foi ladrão de boi. O palhaço que foi. Ladrão de boi. Vou falar agora com Nercy. A Nercy é a fada madrinha da ecoterapia, idealizou, buscou recursos, convenceu a diretoria que era um programa necessário e importante para a comunidade de Anápolis. Nercy, como funciona a ecoterapia? Quantas pessoas participam? Quais são os profissionais que te ajudam nessa empreitada da ecoterapia? Bom, hoje nós temos 37 praticantes, sendo 2 adultos, 2 adolescentes e 33 crianças. E nós temos 3 profissionais, que é a fisioterapeuta e uma fono. Mas nós precisamos de mais profissionais para que nosso programa possa continuar. Mas atendemos autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral, em si. A gente atende toda a comunidade que tem a precisão da ecoterapia. E não cobra nenhum centavo por isso, Nercy. Qualquer pessoa que é portadora de necessidade física pode vir aqui falar com a Nercy. E qual é o custo disso? Olha, não tem nenhum custo para eles. Nós também dependemos de patrocinadores, né, de recursos que a gente precisa. Inclusive vamos fazer um leilão agora em dezembro e precisamos de ajuda, né, para que a gente possa realizar o nosso leilão, para a gente continuar com todas as despesas que nós já temos, que nós não repassamos para eles. Está aqui conosco também o vice-presidente do Sindicato Rural e o diretor financeiro do Sindicato Rural, Emival, mais conhecido como Valinho. Zé, esse leilão é muito importante. É um leilão que vem para trazer recursos para o programa. Faça o seu pedido para a comunidade, faça o seu pedido para o nosso telespectador, para que possa fazer as doações e o programa Ecoterapia continuar a fazendo esse belíssimo trabalho que nós temos acompanhado aqui em 2 anos. Como eu já falei, os nossos recursos também do sindicato são poucos e nós precisamos da ajuda da comunidade. Assim como nós estamos participando, ajudando a comunidade, nós precisamos que a comunidade também entenda isso e venha nos auxiliar. E uma oportunidade ímpar é essa, que no dia do que vai se realizar um leilão. O leilão pode ser de uma vaca, de um boi, de um carro, de uma bicicleta, ganhamos até galinha, parece que até ovo, né? Se foi já doado para que esse leilão se realize. E nós esperamos ainda agora mais a participação efetiva da sociedade, assim como nós estamos à disposição da sociedade. Nós vamos falar com o Emival Valim. Valim, fala para nós aqui rápido, porque o sindicato ele vai promover esse leilão no dia 13 de dezembro para que possa aumentar um pouco o caixa e manter as atividades da ecoterapia. Olha, como eles já falaram, que o caixa do sindicato está baixo. Está baixo? Então, eu gostaria de conclamar toda a sociedade, esse pessoal que gosta de ajudar, por essa causa justa que é abraçada pela nossa amiga Nercy, que ela trabalha 24 horas em prol disso. Então nós teremos o leilão, nós vamos pedir aos nossos amigos que doam um bezerro, quem não pode doar um bezerro, que doe um cheque bezerro, e também vai ter o bazar durante o dia, leilão. Durante o leilão. O bazar o que é? Aqueles que têm alguma coisa que não desapego que não está usando mais, que está lá encostado, traz para cá. Que nos traga para nós, que será muito importante para essas crianças, que vai ajudar a manter esse programa
tão justo e que tanto ajuda a sociedade. Muito bem, o Agro TV, o canal do agronegócio, também é sustentável. Nós vamos fazer daqui até o dia 13 de dezembro uma campanha permanente para que você que nos assiste possa também contribuir para a Ecoterapia Carolina Ribeiro do Sindicato Rural de Anápolis. Dia 13, às 9 horas, estaremos aqui. Você é o nosso convidado. Nós vamos falar agora com Maurício Camacho, que é membro do Conselho Fiscal do Sindicato Rural de Anápolis e que está aqui na comemoração do Dia das Crianças do programa Ecoterapia Carolina Ribeiro. O programa Ecoterapia, ele tem uma diferença gritante que a gente posiciona assim, porque a gente vive no financeiro, a gente vive de números e a ecoterapia é a nossa vivência do coração. Aqui a gente é o nosso sentimento que faz o negócio acontecer, é o coração de cada um que faz o negócio acontecer, né? Então a ecoterapia ela depende pura e exclusivamente da vontade social, da vontade humana de cada indivíduo. E o Sindicato Rural abraça essa causa de todo o coração, de toda a vontade em prol dessa turma que precisa tanto do auxílio, e a nossa área, o campo, tem um fator primordial no que? No aceleramento do tratamento desse pessoal que depende da ecoterapia. Pedro Olímpio Neto, que é o nome do presidente do Sindicato Rural de Anápolis, nosso parceiro, nosso amigo, que hoje também está aqui na comemoração do Dia das Crianças do programa Ecoterapia Carolina Ribeiro. Pedrinho, o programa Ecoterapia, ele é um programa importante de inclusão social do Sindicato Rural. Hoje, atualmente, estamos com 36 praticantes, estamos aí, é um serviço social muito bom e nós estamos precisando de parceria, empresas, para que em janeiro, quando começarmos as triagens, para que passamos para 50, 60 alunos, 60 praticantes aí. Precisamos das empresas, dos empresários que nos dêem uma força. Estamos sabendo que o Sindicato Rural está promovendo um leilão, um bazar em conjunto com o leilão, para agariar recursos para o programa de ecoterapia. Pedro, faça o seu pedido para os seus amigos que te assistem, para você dizer a importância de uma doação e o tanto que a doação deles é importante e a data desse leilão. Gostaria de pedir a ajuda de todos os associados do Sindicato Rural, dos produtores rurais em geral e dos empresários e de trabalhadores também, porque é uma causa nobre. Nós precisamos, o leilão será dia 13 de dezembro, juntamente com o bazar, precisamos de doação para que façamos um bazar bonito, bem arrumado, um bom leilão, que é retornado tudo em favor da população carente, que precisa desse serviço. Então, no bazar, as pessoas podem participar trazendo doações, mas também podem participar vindo aqui comprar o que tem no bazar. É isso? Isso é uma troca. Você doa e compra. Você faz um favor, presta um favor à comunidade. Nós vamos falar agora com o Marco Antônio, que é secretário-geral do Sindicato Rural, e também com o Lazinho, que é diretor do Sindicato Rural. Nesse dia tão importante, que é a comemoração do Dia da Criança, no programa Ecoterapia Carolina Ribeiro. Marco Antônio, a ecoterapia tem 2 anos, tem um grande trabalho já prestado para a sociedade. Qual é o desafio daqui adiante? A ecoterapia, para o Sindicato Rural, é uma das principais funções sociais que nós temos hoje nesses 2 anos. E o nosso desafio é muito grande. Agora tivemos uma informação que estamos com 37 alunos, 80 na espera de vagas. Porque a APAE deu uma suspensão alta para os alunos deles. Então estão todos procurando a ecoterapia do Sindicato Rural através do convênio CNA, Senar e FAEG. Então esse desafio nós temos que continuar. Com isso nós estamos pedindo a ajuda da sociedade para o nosso Bazar Beneficente dia 13 de dezembro, né? E no mesmo dia um leilão de bens que vai ser ganhados. Muito bem, está conosco também aqui Lázaro. Lazinho também é da diretoria. Lazinho, a importância do Sindicato Rural, a ecoterapia fazendo um trabalho de inclusão social. Você, enquanto diretor, pode fazer o seu pedido para os seus amigos que te assistem. A ecoterapia está aí para ajudar todos e toda a força para ajudar para ir para frente. O Agro TV, o canal do agronegócio, também é sustentável e apoia a campanha do programa Ecoterapia Carolina Ribeiro. Você acompanha hoje no Agro TV
O curso de formação de mão de obra do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, no treinamento de solda. Estou aqui com o instrutor Fernando. O instrutor Fernando vai falar um pouquinho para a gente como funciona os treinamentos do Senar de solda. Fernando, é um prazer receber você aqui no Agro TV, o canal do Agronegócio. Fala para nós a importância desse treinamento e qual é o perfil das pessoas que vão participar desse treinamento. A soldagem está ligada diretamente à evolução da agricultura, da indústria, da construção civil. É muito importante para as pessoas estarem familiarizadas com o trabalho de soldagem, para que façam um serviço com segurança e com garantias, tanto na segurança do trabalhador, quanto do produto final, que seria da mão de obra já prestada. Hoje, o meio rural está precisando muito dessa mão de obra, porque está ligado diretamente à evolução da agricultura, equipamentos, máquinas, todos são com materiais ferrosos, com ferragens, grades, arados, equipamentos de precisão. Então, está ligado diretamente à agricultura de precisão. E a gente trabalha com o pessoal, com o nosso público-alvo, ligado à agricultura e à prestação de serviço à agricultura também. Fernando, para o nosso telespectador que nos acompanha, hoje há uma falta de mão de obra qualificada no quesito de soldagem. Existe essa necessidade de treinar esse pessoal porque falta gente lá na roça que saiba, com qualificação, trabalhar com solda. Acredito que sim. Vejo que as pessoas buscam cada vez mais participarem dos treinamentos porque eles já perceberam isso. Todos já perceberam, estão buscando nosso treinamento de Senar em soldagem elétrica. E eu mesmo não tenho o maior orgulho em participar da evolução da agricultura, da evolução das pessoas. Quando as pessoas buscam, eu percebo que eles querem sanar um problema que eles têm, um déficit de mão de obra e de evolução também. Porque é impossível hoje o progresso sem a utilização de soldagem. A soldagem está ligada diretamente à evolução. Explica para nós de forma muito rápida como funciona o treinamento. Quantos dias, o que o participante tem de acesso e quais atividades que ele tem que desenvolver durante o treinamento. Nosso treinamento tem uma carga horária de 32 horas. É um treinamento profissionalizante. O certificado, o aluno, quando aprovado, ele recebe um certificado profissionalizante com carga horária de 32 horas. Para isso ele tem que ter perfil, entender um pouco da área, trabalhar, ter necessidade de trabalhar com soldagem. Quando ele é aprovado, ele recebe essa certificação. A gente tem uma carga horária distribuída em segurança na soldagem, prática de soldagem, técnica de soldagem. O aluno vê, no mínimo, 6 tipos de soldagem, que é a soldagem ponteada, plana, ascendente, descendente, sob cabeça. No mínimo, 6 tipos de soldagem, que são fundamentais para que ele consiga trabalhar bem com segurança. Muito bem, aqui um pouco atrás da gente tem o pessoal fazendo as atividades práticas. Você pode nos mostrar qual é o tipo de atividade, o que está acontecendo? Sim, vamos lá? Nós temos aqui o João que é um participante do treinamento e o João está paramentado com equipamento de segurança. Fernando vai falar um pouquinho agora sobre os equipamentos de segurança para atividade de solda. Fernando, descreva quais são os equipamentos que ele está utilizando nesse momento. Sim. Para cada tipo de atividade, existem os equipamentos específicos. Para a atividade que a gente está realizando aqui, o equipamento ideal é a máscara de solda com lente protetora, para proteger dos raios ultravioletas da solda e os infravermelhos, avental, luva de raspa. Lembrando que o avental tem que ser avental específico para soldador. Não pode ser aquele avental de cozinha, tem que ser um avental específico para soldador. Que ele é produzido com uma material de raspa resistente aos raios, ao calor, porque a solda ela transmite uma radiação e pode fazer mal para a pessoa. Muito bem, João, você que participa do treinamento, qual é a sua avaliação do treinamento, qual a importância desse treinamento para a sua vida profissional? É um curso rápido, mas que está me trazendo muita experiência. Eu estou aprendendo bastante, estou muito feliz com o curso, me surpreendeu esse curso. Você já trabalha na área de solda? Não, ainda não, nunca tive experiência, estou aprendendo agora. Estou bastante feliz, peguei muita experiência já desde esses 2 dias, já aprendi bastante. Você acredita então que a partir desse treinamento você tem uma nova opção de trabalho? Você pode começar uma carreira na área de soldagem? Sim, eu acredito sim. João, esse tipo de equipamento, você se sente protegido diante desse cenário que a gente tem aqui que tem uma certa gravidade, exposição à radiação, calor e até a própria queimadura. Você se sente protegido então, protegido dessa forma que você está?
Sinto, protege bastante mesmo. Antônio Carlos, qual o custo que um participante tem para poder se ingressar nos treinamentos do Senar? Bom, na verdade, o participante ele não tem custo nenhum. Todos os treinamentos ofertados pelo Senar, na parceria aqui com o Sindicato Rural de Anápolis, são gratuitos, os treinamentos. O participante, a gente eventualmente precisa ter aí um público envolvido que tenha um perfil, porque a maioria dos treinamentos são treinamentos de aperfeiçoamento e há uma necessidade desse participante já estar na lida diária com a atividade que ele eventualmente for participar. E, de certa forma, todo esse recurso que é proveniente do Senar para disponibilizar a oportunidade aos participantes, ele é oriundo dos produtores rurais, através da sua comercialização agrícola, onde, dentro de um contexto de arrecadação, 0,2% da comercialização agrícola do produtor rural, ela vai para o Senar e, naturalmente, esse recurso retorna ao produtor rural na forma de capacitação e profissionalização da mão de obra rural. É um dos poucos recursos que o contribuinte deposita nas contas do governo que volta para o contribuinte. Isso é muito importante num país em que a carga tributária alcança quase 30,7% do PIB nacional. O Senar consegue retornar para o bolso do contribuinte aquele imposto que foi pago. Quantos cursos que o Sindicato Rural de Anápolis consegue promover durante o ano? Existem os números para isso? Sem dúvida. O Sindicato Rural de Anápolis hoje é um dos principais parceiros do Senar Goiás. Nós realizamos aqui no ano passado em torno de 300 treinamentos. Todos eles, se a gente for contabilizar, foram em torno de 4.500 pessoas que tiveram a oportunidade de participarem desses treinamentos. E, de certa forma, isso para nós é uma satisfação muito grande, porque nós temos a atuação do Senar nos 246 municípios do estado de Goiás e Anápolis, nos últimos anos, tem liderado o processo de oferta e de disponibilidade de treinamento aos participantes. Muito bem, esteve conosco o Antônio Carlos, que é o supervisor regional do Senar Goiás aqui para a região de Anápolis. Antônio Carlos, muito obrigado pela sua participação. E nós somos parceiros do Sindicato Rural e vamos estar divulgando o trabalho do Senar aqui no Agro TV. Ok, obrigado, nós agradecemos e parabenizamos pela iniciativa e pelo belo programa. Agro TV, o canal do agronegócio.